alunos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Então vamos observar o nosso objeto de conhecimento. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Especificamente, faremos leitura, interpretação e análise de textos jornalísticos de diferentes gêneros e estruturas textual. Distinção entre gênero textual e tipologia textual. Estão preparados? Estão curiosos? Então convido vocês para a nossa aula. Venham comigo. Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos estudar bastante, certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa língua e, claro, nós vamos ler e interpretar textos. E na aula de hoje, nosso foco são textos jornalísticos, certo? Textos que têm como função transmitir informação, ok? Então, eu começo convidando vocês a visualizar um site que tem diversos textos relacionados, claro, a notícias, ao jornalismo e à divulgação de informações. Aqui está o site que eu convido vocês para visualizar. Observe que o nosso site tem como título, olha só, Ciência Hoje. Ele tem uma data aqui, olha só, vou destacar aqui para vocês poderem visualizar bem, olha só. O nome do site, Ciências Hoje, data, junho de 2022, e tem uma edição também, olha só. Quando a gente lê essa palavra edição, você tem a ideia de que eu tenho outras, certo? Outros conjunto de notícias que foram publicadas. Estamos na de número 388, certo? Agora, vamos observar mais um pouco aqui o nosso site. Quero convidar vocês para observar exatamente um pouco as imagens. Observem as imagens que nós temos. Você visualiza aqui a imagem de mapas, certo? Você vê na sequência, olha só, essa imagem aqui, tem até aqui destaque, certo? Você começa a visualizar essa imagem, é uma cena de um filme bastante famoso. Aqui ao lado você vê uma propaganda como imagem também, respeite o defeso da garopa, certo? Na sequência também, nessa parte inferior, você visualiza outras imagens, ok? Temos a imagem desta mulher e ao lado aqui, esta imagem, um ponto de interrogação deitado, ok? A gente já visualiza aqui pelos temas que nós temos relações diretamente com algo relacionado à informação, à divulgação, certo? E pelo título do nosso site, você já viu aqui, ó, Ciência Hoje, certo? Esse título aqui, a palavra ciência, o que ela traz para a gente? É exatamente o conhecimento humano organizado. Então, o conhecimento organizado, o conhecimento humano, certo? Conhecimento científico, aquele que é embasado em fatos e experimentos, e aqui o advérbio hoje, ou seja, no momento, agora. Então percebam que o nosso site aqui vai trazer para a gente exatamente notícias, textos relacionados à ciência, à divulgação científica. Vamos observar aqui pequenos trechos, olha só. A gente visualizou aqui essa imagem, certo, desses mapas, e olha só o texto que vem ao lado, que nós temos bem aqui. Geopolítica, a hora do retorno. Vamos só ampliar um pouquinho mais para que a gente possa ler bem, olha só. A geografia, como matriz do pensamento geopolítico, oferece um arsenal teórico e prático para entender como Estado, território e política se entrelaçam para conduzir as ações e os projetos das nações. Num momento em que assistimos à invasão da Ucrânia pela Rússia, seria a geopolítica ferramenta essencial para criar mecanismos que conduzam à paz social? Observe que aqui, como notícia também, certo? A gente tem um tema bastante atual, tanto que envolve uma questão de guerra, certo? A invasão da Ucrânia. E percebam que ao lermos esse pequeno texto, observarmos a imagem, já que fala de geopolítica, o estudo da Terra, a gente observa mapas aqui no nosso texto, certo? Quem estaria interessado em ler uma notícia como essa? A quem
essa notícia, ou seja, esse texto, seria direcionado? Será que ele seria direcionado a jovens, a adultos, a estudantes, a cientistas, a crianças? O que vocês acham? Observando bem o nosso texto e a linguagem que foi empregada nele, você tem bastantes termos técnicos, como geopolítica, certo? Você tem informações relacionadas à guerra também, a projetos e ações. Então percebam que não é um texto voltado para criança e também não é um texto voltado para qualquer tipo de pessoa. Então pessoas que são cientistas, que trabalham na área com geopolítica, com certeza iriam se interessar bastante por esse texto, né? Então percebam que é um texto que está trazendo informações sobre um ambiente acadêmico, um ambiente científico, até pelo nome da notícia. Da notícia não, do site Ciência Hoje. Vamos observar mais um destaque aqui. A gente tem essa página de destaques aqui no nosso site e bem aqui você visualizou uma imagem de um filme famoso, Jurassic Park, certo? E olha só o que o nosso texto traz. Quão longe estamos de Jurassic Park, que é o filme? Observe que é um questionamento, certo? E logo abaixo da imagem, você pode observar também aqui, olha só, temos a imagem e logo abaixo você tem esse enunciado aqui em laranja. Ciência e cultura pop. Observe que estamos relacionando conhecimento científico com a cultura pop, algo do momento, aquelas tendências da atualidade, culturais, que são populares em determinada época. E observe o que o nosso texto traz. Olha só. Além de não retratarem fielmente as características dos dinossauros, os filmes da famosa franquia têm como ponto de partida a criação desses animais em laboratórios, uma ferramenta impossível para os cientistas atualmente. Então, observem que o nosso texto aqui também é um texto que está relacionado à ciência. Observem que aqui se pergunta o quão estamos distantes ou longe do Jurassic Park, que é o filme, certo? Então, no filme, a gente tem a criação de dinossauros em laboratórios. E o texto, o corpo aqui, exatamente essa chamada, diz que isso não é possível na atualidade. A quem essa notícia seria direcionada? Certo? Percebo que é um assunto relacionado à cultura pop, um assunto que pode interessar a adolescentes, crianças, jovens, mas percebo que ela tem um tom científico também. Vai explicar se o que está lá no filme é possível ou não. Então percebo que aqui nós temos um texto também direcionado, que a gente pode dizer, direcionado a jovens, a adolescentes, pessoas interessadas neste tipo de assunto, mas também tem um tom científico, um tom relacionado à pesquisa, certo? Então a gente pode perceber isso a todo momento nessas chamadas aqui, nos destaques que nós temos nesse site, desses textos que são direcionados a pessoas, estudantes, acadêmicos, mas também a jovens. Então percebe que o nosso site aqui, os textos, procuram atingir o máximo de pessoas, certo? Procura atingir muitas pessoas por meio dos seus assuntos. Então se escolheu aqui temáticas, assuntos chamativos, certo? Que despertem o interesse naqueles que acessam o nosso site, ok? Agora eu vou destacar para vocês um outro site também, olha só, esse aqui. Nesse site a gente já de cara começa a observar algo diferente nele, certo? Vamos observar o título do nosso site? Olha só, aqui você tem essa sigla CHC e perceba que aqui nós temos o nome do site Ciência Hoje das Crianças. Olha só a palavra das crianças já dá para a gente uma ideia do que será publicado, para quem será direcionado, para crianças. Observem também que as imagens, aqui as cores mudam, certo? Então percebe que a gente tem um público diferente agora. Então se produziu notícias, textos que serão chamativos para as crianças. Observem as imagens aqui no cantinho dessa criança com a lupa, certo? Coisas que interessam a criança. A abelhinha, observe que as imagens, os desenhos têm movimento, certo? Isso tudo desperta e chama a atenção de crianças. Olha só as notícias aqui como são colocadas. Observe que nós temos um fundo rosa bem chamativo. O desenho já é um traço mais infantilizado. E observem a linguagem aqui.
Olha só, a edição 334 e aqui o nosso texto, olha só, o quebra-cabeça do corpo humano. Observem que é um título diferente dos anteriores, certo? Os outros títulos que a gente viu no outro site são títulos mais sérios. Mas aqui, olha só, o quebra-cabeça do corpo humano. Quebra-cabeça? Como assim? Vamos ler aqui o texto, a chamada da notícia? Olha só. Talvez não fosse muito confortável, mas seria bem engraçado termos olhos nos pés, não acha? E as mãos no lugar das orelhas. Antes de você pensar que essa é uma conversa muito doida, saiba que existe uma explicação para cada parte do corpo ocupar o seu lugar. Quer descobrir? Então, vem com a gente montar esse quebra-cabeça. Pessoal, eu tenho uma linguagem mais séria, que é uma linguagem mais técnica, como a gente observou nos outros textos, nas outras chamadas do outro site. Percebam que não, aqui eu tenho uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível para o público também, para as crianças. E percebam que eu tenho um diálogo, a todo momento o texto fala com a gente, faz questionamentos. Olha só, talvez não fosse muito confortável, mas seria bem engraçado termos olhos nos pés. Não acha? Observe que o texto te pergunta isso, te questiona. Já pensou? Os olhos lá nos pés. Então percebe que o texto a todo momento está conversando com o seu leitor. E ele faz isso de forma intencional para manter um diálogo com o seu público, com a criança, com o jovem que lê esse texto. Quando a gente fala que um texto é direcionado a crianças, isso não significa que outras pessoas não possam ler esse texto, gente, tá bom? Pode interessar outros públicos também, mas o público preferencial é as crianças. Por isso que nós temos cores diferentes, por isso que a linguagem é diferente também. Observem aqui embaixo os destaques dessa edição de junho de 2022, olha só. Observem que nós temos aqui esse primeiro destaque, olha só, um desenho, que nós temos também traços infantis, chama a atenção de criança. E observem que logo abaixo da imagem você tem aqui, ó, quero saber, certo? Quero saber. E olha só, quero saber, reticências, e a gente tem a resposta aqui, ó. Respostas interessantes para as perguntas muito curiosas. Então observem que a pessoa que está curiosa, a criança que quer saber curiosidades sobre o mundo, pode se interessar e pode gostar. Observem aqui do lado, olha só, ciência natural. A gente tem a imagem aqui da Lua, desse robô aqui vasculhando. Olha só, hortas na Lua. Cientistas dão o primeiro passo para mostrar que o cultivo de plantas na Lua é possível. Observem que nos nossos destaques nós não temos mais aqueles textos longos, né? Como a gente observou no outro site. Perceba que, por se tratar de criança, nós temos um texto mais curto, nós temos também uma linguagem mais simplificada, a gente não tem a presença de termos técnicos, como vimos nos outros textos, geopolítica, certo? Perceba que aqui não há esses termos tão técnicos, são termos mais simplificados para aproximar a revista e os seus textos do público leitor, das crianças. Então percebo que de acordo com o público leitor, de acordo com o destinatário, ou seja, para quem eu estou escrevendo, eu posso adaptar o meu texto, certo? E posso ter uma linha preferencial no site, no local em que vão ser divulgadas as notícias, certo? Até na seleção de assuntos. Então percebo que aqui eu tenho assuntos interessados a crianças. No outro, eu tenho assuntos que são mais interessantes para pessoas mais jovens, pessoas mais adultas, e crianças aqui podem não se interessar tanto, até mesmo pela aparência que nós temos no site. O outro é mais chamativo. Então, de acordo com o leitor, de acordo com a pessoa que eu quero atingir, eu vou ter diversas formas de escrever, diversos assuntos que serão selecionados ou não. Isso é exatamente uma linha editorial, é quando um site vai se comportar, ou seja, selecionar determinadas notícias, determinados assuntos, como ele vai construir e colocar esses assuntos, esses textos à disposição do seu leitor, certo? O tamanho da letra, as cores, os desenhos, as imagens, tudo isso aqui vai montar uma linha editorial buscando o quê? Atingir o público leitor preferencial, certo? Aqui a gente percebe que são
de adultos, né? Um público mais adulto. Aqui, um público mais infantil. E você nota a diferença de um site para o outro. Os dois sites procuram o quê? Divulgar ciência, conhecimento científico, mas para públicos diferentes. E por termos públicos diferentes, você observa que cada um irá adotar uma forma, uma linha editorial diferente, ok? E perceba que os nossos sites, a gente leu títulos, chamadas, todos eles vão trazer diversos textos que têm a função de promover uma interação com o leitor. Esses textos nós chamamos de gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Colocando aí para vocês o conceito. Olha só, os gêneros textuais são textos com finalidade social, ou seja, que tem uma finalidade, uma função específica, que permite a interação entre os seres humanos, certo? Então, imagina que você precisa ensinar alguém a fazer um bolo. Que tipo de texto você pode transmitir, falar para essa pessoa para ensinar ela a fazer um bolo? Uma receita, certo? Então você pode apresentar uma receita que tem toda uma organização com o nome do prato que será produzido, ingredientes, o modo de preparo, a indicação, certo, das porções, de quanto de cada alimento será colocado ali e misturado para fazer o bolo, ok? Se de repente você quer só avisar a sua mãe que vai até a padaria, ela não está em casa, você quer deixar avisado que vai à padaria rapidinho caso ela chegue. O que você pode fazer? Escrever um pequeno bilhete, colocar lá na porta da geladeira, lá no quarto, em algum canto que ela visualize. Mas esse bilhete pequeno, perceba que também é um gênero textual que promove uma interação entre você e a sua mãe para informar, trazer uma informação rápida, breve, de que você foi à padaria. Mamãe, fui à padaria, volto já já. Olha aí, a escrita de um bilhete bem simples, que é um gênero textual, certo? Então, perceba que esses textos, eles têm finalidade. Um, ensinar a fazer algo, como um bolo, o outro, dar uma informação rápida para sua mãe, o caso do bilhete, ok? Então, perceba que os gêneros textuais sempre terão finalidades específicas. E na nossa revista, nos sites, perceba que os sites que nós visitamos são sites jornalísticos que procuram divulgar conhecimento científico. E para isso, eles também utilizam diversos gêneros. Vamos conhecer? Colocando aí para vocês. Olha só, os textos que as revistas de divulgação científica, como os sites, certo? Então, nós visitamos duas revistas, elas são virtuais e elas trazem diversos textos, artigos, certo? Que são exatamente textos produzidos para divulgar conhecimento científico, eles têm uma metodologia para ser escrito, carta ao leitor, quando a revista produz um texto para emitir sua opinião para o leitor, comentário do leitor, exatamente o espaço em que a revista tem para que se possa colocar a opinião, ou seja, o leitor possa fazer um comentário, escrever algo sobre o que ele achou da reportagem, do que ele achou do assunto. Entrevistas, aquele texto que vai ter perguntas e respostas, em que geralmente temos um convidado, essa entrevista tem uma função específica, fazer você conhecer determinado assunto, fazer você conhecer um pouco mais sobre a vida de outra pessoa, certo? Notícias, quando você quer informar alguém, trazer informações, e reportagens também que trabalham assuntos diversos. Entre notícias e reportagens, percebe que a notícia é um gênero de algo mais pontual, que aconteceu em pouco tempo, certo? De fatos que já aconteceram ou ainda vão acontecer. A reportagem é um texto mais longo, é um texto que tem um trabalho maior, certo? Para a divulgação do fato, para a compreensão do fato, ok? Todos esses textos aí, esses gêneros, são gêneros que circulam no campo jornalístico, no campo midiático, como a gente viu em revistas que procuram divulgar a ciência, ok? Então, voltando aqui comigo, a gente acessou alguns links aqui de alguns textos que foram colocados lá nas duas, ou seja, nas revistas que nós analisamos logo no início, e eu trago aqui para vocês o da Ciência Hoje, certo? E eu tinha esse texto aqui, é um artigo que vai trazer conhecimento científico para a gente. E sobre o que esse artigo fala? Aqui que foi publicado na revista, destacando logo o título: O ensino de física e astronomia pela perspectiva afro-indígena. Percebam que é um assunto
mais sério, que pode interessar pesquisadores dessa área de conhecimento que pesquisam, que trabalham com essa perspectiva mais de afro-indígena, africanos e também indígenas aqui no Brasil. E percebe que aqui o subtítulo, a gente tem essas informações. Vamos ler o subtítulo rapidinho? Por séculos, o ensino de física e astronomia tem seguido um modelo baseado principalmente nas contribuições da cultura europeia, um modelo que veio lá da Europa, excluindo assim os aportes, olha só, assim os aportes a essas ciências dados por povos originários ou em diásporas no Brasil. A chamada perspectiva afro-indígena tem entre seus objetivos sanar essa forma de injustiça e ajudar a repensar o processo histórico e filosófico na construção do conhecimento. Então percebam que o nosso subtítulo já tem um tom sério, a gente tem termos técnicos, certo? Lembrem que ele é direcionado a um público mais adulto, certo? Um público mais acadêmico. E aqui ele busca trazer as contribuições do conhecimento dos índios e também dos negros para a ciência, ok? Agora observem essa outra notícia aqui, certo? De olhos fechados, ela vê. Percebe que já é da revista Ciência hoje das crianças. Observem as imagens e olha só aqui o subtítulo. Em um passeio pela floresta, você pode encontrar muitas plantas e bichos interessantes. Insetos que parecem folhas, que parecem pedras e até aves que parecem troncos, como é o caso da mãe da lua. Esta ave se parece com um pedaço de madeira, que pode estar pousada ao seu lado sem que você se dê conta. Ela é capaz de passar horas de olhos fechados com a cabeça voltada para o céu. Mas enganam-se quem pensa que ela está tirando um cochilo, porque a mãe da lua enxerga tudo através de suas pálpebras. Então percebe que aqui nós estamos falando de um pássaro e olha aqui o nosso pássaro, a mãe da lua, a imagem que nós temos. Perceba que o nosso texto é diferente, a gente já não tem tantos termos técnicos e porque isso acontece agora numa revista de ciência, de divulgação científica. Percebam que agora eu tenho um texto que é voltado para crianças, certo? Olha o título da revista aqui, ó. Ciência hoje das crianças. Então o texto não é tão técnico, é um texto mais simples e que possa despertar interesse nas crianças. Ok? Então percebam que os nossos gêneros, todos os dois textos trazem conhecimento científico, todos os dois textos eles têm um fundamento científico, mas que a linguagem empregada em cada um deles para passar uma informação científica para adultos, acadêmicos e também para crianças foram linguagens diferentes. Um mais técnico, o outro mais simples. Ok? Então esses são os gêneros textuais. Esses dois textos, qual é a finalidade dele? Divulgar conhecimento, certo? O primeiro, sobre as perspectivas, o conhecimento do negro e do índio para a ciência, para um público mais adulto. Buscar, divulgar conhecimento para um público mais adulto, mais acadêmico. O segundo também tem uma finalidade, divulgar conhecimento científico sobre um pássaro, a mãe da lua, para um público mais infantil. Então, observem que os dois textos têm essa finalidade, divulgar conhecimento, mas, de acordo com o seu público leitor, com o público preferencial, a linguagem foi modificada em cada um deles. Ok? Agora, o outro ponto que nós temos que observar também durante a nossa aula é que todos os gêneros textuais que aparecem tanto nas revistas científicas como nós utilizamos no dia a dia, também são enquadrados em tipos, certo? Quando falamos em tipos, estamos falando da forma. E como funciona a tipologia textual? Vamos conhecer, colocando aí o conceito. Olha só, as tipologias textuais são textos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa e objetivos bem definidos. Relatar um acontecimento, descrever uma pessoa, defender ou apresentar uma ideia, ensinar a fazer algo. Elas são classificadas, ou seja, os tipos, as tipologias são classificadas em 5 tipos. Narração, descrição, exposição e injunção. O que é importante você guardar? O tipo textual é uma estrutura fixa, é uma forma, certo? E os gêneros textuais, eles se enquadram nessas formas. Vamos conhecer os tipos, cada um deles? O primeiro deles, a narração. O que é a narração?
contar uma história, incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos. Percebe que a narração vai desenvolver uma história em um espaço de tempo. Olha um exemplo aqui que eu trago para vocês. Olha só. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha. Dia após dia, eles diziam um para o outro: "Ó, se pelo menos pudéssemos ter um filho", mas nada acontecia. Um dia, quando a rainha tomava banho, uma rã saiu da água, rastejou para a borda e disse: "Seu desejo será realizado. Antes que se passe um ano, você dará à luz a uma filha." A previsão da rã se realizou e a rainha deu à luz a uma menina muito bonita. Certo? Então, observe, gente, que acabamos de ler um texto narrativo, uma fábula, certo? E observem, uma fábula não, um conto de fábulas. Perceba que a gente tem a presença do rei, de uma rainha, da rã, que são personagens. Observe que eu tenho o tempo passando nessa história. O rei reclama com a rainha que não tem filho, aparece uma rã e ao final nasce uma criança. A rã faz uma previsão e ao final nasce uma criança e o rei e a rainha ficam felizes. Observem que isso é um texto de tipo narrativo, de tipologia narrativa. Agora, existe também o texto que procura descrever, que é exatamente a descrição, tipologia que vai descrever para a gente. Olha só, descrever uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento. Olha um exemplo de texto descritivo. Aparência surpreendente, retirado lá do site que a gente acabou de observar, da notícia, certo? Do artigo sobre a mãe da lua. Na fase adulta, a mãe da lua é uma ave grande, com uma altura que costuma variar de 40 a 50 centímetros. Tem a cabeça grande e achatada. As penas, como já mencionamos, têm a cor de madeira. Os olhos são volumosos e amarelados, o que facilita a visão no escuro. O bico é miúdo, mas não se deixe iludir. Por trás dele há uma boca enorme onde pode caber a mão fechada de um adulto. Não há como não se surpreender com esta criatura que parece ter saído de uma lenda. Observe que aqui no nosso texto a gente consegue, por meio das palavras, imaginar como é a mãe da lua, certo? Ela é grande, observe que o tamanho dela é de 40 a 50 centímetros. Perceba que a cabeça grande e achatada, as penas, olha só, tem cor de madeira, os olhos são volumosos e amarelos. Perceba que tudo isso são informações físicas a respeito da mãe da lua, a respeito dessa ave. E tudo isso eu consigo saber por meio desse texto que procura descrever. Então, nele a gente percebe a presença de adjetivos, certo? Que vão trazer descrição, traçar características sobre o texto, ou seja, sobre o elemento que está sendo descrito ali. É importante você saber que um texto também pode misturar tanto a narração quanto a descrição, tá bom? Mas sempre você terá uma das tipologias que estará mais evidente, que será predominante. Vamos conhecer outra? A dissertação, texto dissertativo. Esse texto, minha gente, ele procura, olha só, defender uma ideia e expor uma opinião por meio de argumentos. Então, a gente vai ter um texto que vai trazer uma ideia, uma opinião e vai defender essa ideia por meio de argumentos, fatos que irão comprovar, dizer que aquela ideia é verdadeira. Vamos pegar um exemplo? Olha só. Todos sabem que a cada dia se torna mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense. Opa, já nos deparamos aqui com a ideia. Qual é a ideia que esse texto apresenta? Olha só, a cada dia se torna mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense, ou seja, pelas ruas de Manaus. Essa é a minha ideia, essa é a opinião que o texto apresenta. Agora, esse texto aqui, ele vai trazer argumentos para defender essa ideia. Olha só, com a facilidade que existe hoje para se adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala. Observe que já apresentou um outro argumento aqui. Olha só, com a facilidade que existe hoje para adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação na cidade, olha só, vem crescendo, ok? Então, isso é um fato que torna difícil a circulação, ou seja, o trânsito na capital amazonense. Outro argumento, só que a cidade não foi preparada para uma nova realidade. Olha só,
O que ele está dizendo? A cidade não foi preparada para uma nova realidade, para o fato de muitos carros circularem pelas ruas. Perceba que ele diz também como argumento, cresceu rápida e desordenadamente, sem organização, nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados para grande demanda de carros. Perceba que aqui ele apresenta outro argumento para defender a ideia de que é difícil circular, transitar nas ruas da cidade de Manaus, principalmente com veículos. E perceba que ele conclui, isso, somado à falta de preparo de motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante do dia a dia, ou seja, de hoje. Então, observe que o nosso texto apresentou uma opinião. Que opinião foi essa? Que trafegar, que dirigir, andar pelas ruas da cidade de Manaus é complicado, é difícil. E apresentou argumentos para defender essa ideia, dizendo que hoje ficou muito fácil adquirir um carro, certo? Dizendo também que as ruas da cidade não foram planejadas para o aumento do número de carros, certo? Que muitos motoristas não estão preparados para dirigir e percebo que tudo isso torna o trânsito da nossa cidade, da cidade de Manaus, um trânsito difícil, ok? Então percebo que se apresentou uma ideia e se defendeu uma ideia por meios de argumentos. Outra tipologia textual, vamos lá? A próxima tipologia é o texto expositivo, quando você expõe, apresenta uma ideia, uma informação sobre algo, certo? A gente vai encontrar essa tipologia em notícias, ok? Em textos didáticos também. Um exemplo, ave fantasma. A mãe da lua tem outros nomes populares, Uruvati, Cuá-Cuá e o mais famoso, Urutaú, que na língua indígena guarani significa ave fantasma. O apelido talvez se deva à sua capacidade de disfarce de ficar parada feito pedra ou ainda ao seu canto. Esta ave pertence ao gênero Niscitibus, que inclui 7 espécies de mães da lua, 5 das quais ocorrem no Brasil. A espécie de nome científico, Niscitibus griseus, foi a que apresentamos a você nesse texto. Então percebo que nesse texto tem informações sobre este pássaro, sobre a mãe da lua, dizendo o nome científico, dizendo também os outros nomes que ela recebe. Então percebo que o nosso texto está expondo informações sobre aquela ave, ok? Então esse é um texto expositivo. A finalidade dele é passar informação, transmitir informação. Notícias, livros didáticos, muitas vezes você vai encontrar textos como esse. E o último tipo, a injunção, texto de tipologia injuntiva. Ensinar ou instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação, certo? O objetivo desse texto, dessa tipologia textual, é ensinar a fazer algo, ok? E para que você perceba bem, esse texto trouxe um exemplo, mas no formato de vídeo. Observem agora. X caboquinho. Ingredientes: 1 pão francês, 4 lascas de banana pacovan frita, 50 gramas de lascas de polpa de Tucumã, uma fatia de queijo coalho, manteiga a gosto. Modo de preparo. Primeiro, 1. Corte e passe a manteiga no pão francês. Segundo, 2. Acrescente o queijo, as raspas de Tucumã e em seguida as bananas fritas. 3. Terceiro, coloque uma sanduicheira e espere o queijo derreter. Muito bem, esse é um exemplo de texto injuntivo, uma receita que procura te ensinar a fazer algo, como por exemplo a que nós acabamos de assistir, a receita de um X-caboquinho, de um bolo. A bula de remédio também é um tipo de texto que vai te passar a instrução, vai te ensinar como consumir determinado remédio, certo? Então, essas foram as tipologias textuais que nós estudamos, ok? Percebam que elas têm características diferentes, são formas. Os gêneros procuram trazer interação, então todo texto, todo gênero tem uma finalidade específica e vimos também que uma revista, jornal, eles possuem linhas editoriais de acordo com o público, leitor preferencial.
Se for um público infantil, perceba que ele vai ter determinadas características. Já se for um público mais adulto, um público voltado mais para ciências, cientistas, perceba que ele vai possuir outras características também, como a linguagem mais técnica, assuntos e também textos vão possuir determinadas características para atender aquele público. Ok? Então, encerramos aqui a nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.